Tá, beleza. Então dá pra gente começar agora. Bom dia para todo mundo que estiver aí. Vamos começar então fazendo a oração? E a gente já inicia efetivamente a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender mais um pouquinho da tua palavra e da tua criação. E abençoe, Senhor, também aqueles que não puderam estar junto conosco, que estejam trabalhando ou com algum outro problema. Nos abençoe nesta manhã, nesse final de semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, senhores, vamos lá então. Vamos começar a nossa conversa de hoje dentro daquela temática do o tempo não existe, né? E é uma afirmativa, não é uma pergunta ou coisa do tipo, tá? E aí eu vou fazer igual eu já fiz nos outros encontros, tá? Isso aqui é uma conversa, não é uma leitura, eu não vou ler o livro, não vou ler e comentar o livro, não. Isso aqui é pra gente conversar e aí a gente destrinchar esse assunto, tá? Já mandei lá no grupo lá o livro, tá? Então, não sei se todo mundo já leu ou esse capítulo, já leu o livro todo, ou ainda vai ler, tá? Mas só pra gente dar uma geral, até onde nós estamos aqui, que essa parte do tempo não existe, só para relembrar alguns pontos passados, né? O Rovelli está trabalhando com uma ideia aqui dessa questão de espaço e de tempo especificamente, com uma teoria específica, tá? Que é aquela teoria do LQG, tá? Loop Quantum Gravity, tá? Ou gravitação quântica em laço, em loop, tá? O que é isso? Que teoria é essa? Qual que é a ideia que o Rovelli está querendo trabalhar aqui nessa temática toda, tá? A ideia dele é descobrir quais são ou qual é o fundamento da natureza, do universo. Qual que é o fundamento? Qual que é a parte mais fundamental, mais básica? Básica no sentido de estrutura, tá? E aí a gente já trabalhou em outras reuniões, tem inclusive na gravação, eu disponibilizei a gravação lá das outras reuniões, está tudo gravado lá. Quem está assistindo isso depois, dentro da playlist, justamente as reuniões anteriores, tem o que a gente já trabalhou. De uma forma geral, então, quando você começa a cavar qual que é a estrutura fundamental das coisas, você vai indo até você chegar na parte de partículas. A gente já conhece, ou pelo menos quem não é da física já ouviu falar de partículas fundamentais, partículas elementares, que são aquelas partículas, por exemplo, uma partícula elementar é o elétron, né, que a gente já conhece muito bem. O próton não é uma partícula elementar, porque ele é formado por outras partículas. Por exemplo, o próton ele é formado por 3 outras partículas que a gente chama de quarks. E quarks tem vários tipos, né? No caso do próton, ele é formado por 2 quark up, é um tipo de partícula, um tipo de quark, e um quark down, tá? O nêutron também não é uma partícula elementar, ele é formado por 3 quarks, 2 quarks down e um quark up, tá? O elétron já é uma partícula elementar e tudo ali vai. É aquela tabelinha, se você bater lá partículas elementares, você vai ver uma tabelinha e lá são as partículas elementares que formam o mundo físico, né? Então a gente tem elétrons, quarks, nós temos as partículas que a gente chama de partículas carregadoras de força, né? Que fazem mediação de força. Por exemplo, o fóton, que é luz, essa radiação, luz do sol, luz da lâmpada, tá? Então tudo isso é fóton, que é a partícula mediadora da força eletromagnética, e aí a gente tem as outras partículas fundamentais, né? Bóson, tem os bósons, né? Bóson W, W+, W-, W0, e o bóson de Higgs também, que a gente já ouviu falar bastante, né? Que é uma partícula elementar. A ideia do Rovelli é cavar o que é a estrutura mínima ou qual que é a estrutura fundamental do espaço e do tempo. Do espaço, como a gente já viu em outras reuniões, resumindo todas as outras reuniões em uma frase só, o espaço ele emerge de um campo, tá? E aqui na ideia que está trabalhando é do campo gravitacional, tá? Então essa seria a estrutura do espaço. Então o espaço não é algo em si puramente, não. O espaço é uma emergência, algo que emerge do campo gravitacional, tá? Então, para saber mais detalhes, dá uma olhada lá nas reuniões anteriores que a gente trabalhou
bem com isso. Tá? Agora o tempo, né? Aí agora a gente vai entrar dentro do tempo, porque as últimas reuniões a gente trabalhou basicamente do que é a gravitação quântica em loop e aonde é que isso dá os laços, né? Ou seja, a estrutura de uma amarrada com outra amarrada, que são os nós. É literalmente um laço mesmo, tá? Eu vou colocar, Kalel, vou pegar aqui, tá? No canal do núcleo, tá? Eu vou pegando aqui e eu coloco no chat. Então você tem literalmente pedacinhos do campo gravitacional, vamos dizer assim, que são entrelaçados entre si e isso forma a estrutura que nós chamamos de espaço, tá? Basicamente é isso. Tá, e o tempo? Onde é que o tempo entra dentro de tudo isso? Eu estava até, antes da gente entrar dentro da ideia do Rovelli, que é uma ideia da LQG, né, Loop Quantum Gravity, da gravitação quântica em loop, laço, tá? Antes de entrar dentro da ideia dele, deixa eu trazer outras concepções que eu até estava mencionando ontem, né? Quando a gente estava conversando, eu mencionei lá essa semana, na realidade, outras ideias sobre tempo, né? Quais outras ideias que nós temos? Lá no canal do Núcleo de Ciências Naturais em Paquistão, que eu vou colocar aqui, tem 2023, 2021, a gente teve algumas reuniões aqui, também do grupo de física, onde eu trouxe um colega que ele fazia mestrado em filosofia aqui em Brasília, na UNB, e ele terminou o mestrado dele falando sobre tempo em Agostinho, alguma coisa mais ou menos assim. E lá ele trabalhou com várias perspectivas, mais de filosofia mesmo do que é tempo. E lá ele trouxe várias teorias, igual aquela que o menino, o Renan estava falando, né? Teoria B do tempo, aquelas coisas todas. Ele trabalhou com a gente em 2021 sobre essas várias perspectivas sobre o tempo. Eu não vou trabalhar ela aqui porque já tem foram inclusive duas reuniões que a gente teve, tá? Peraí, dá só um segundinho aqui, cadê? Núcleo N. Oxi, não tá aqui. Tá, vou procurar aqui. Núcleo de Ciências Naturais Paquistão. Beleza, achei aqui. Então eu não vou trazer esses detalhes aqui, porque lá tá nessas reuniões passadas de 2021, que tá na playlist aqui também, já tem falado sobre isso, tá? Essas várias perspectivas. Mas só para dar uma geral, nós temos perspectivas, por exemplo, de um tempo físico. O que seria um tempo físico? Tá? Um tempo é esse tempo que nós temos, que nós cronometramos. Tá? Tem passado, tem presente, tem futuro, tem divisões, tem pacotinhos, né, vamos dizer assim, de intervalos de tempo, tá? Então, a soma de tudo isso que passou, que está passando no futuro, é isso que a gente chama de tempo físico, tá? Além disso, nós temos um tempo que não existe, tá? Que é aquela ideia que o Rovelli vai defender essa ideia também, só que por uma outra perspectiva, de que passado, presente e futuro é uma ilusão, né? Então, não tem a ideia de passagem de tempo, né? Então, isso não existe. Como é que você fala de algo que passa, sendo que não tem algo que passa, tá? Essa é uma outra perspectiva. Tem uma outra ideia um pouquinho mais próxima de nós, tá? Que o pessoal coloca como o fluxo ou a seta do tempo amarrado à ideia de entropia, tá? Para quem não lembra lá de entropia lá do ensino médio ou esqueceu desse detalhe, entropia é o seguinte: entropia é justamente a ideia de você ter mudanças ou alterações sempre para frente. Para frente é o seguinte: você tem uma determinada estrutura agora, estrutura física, um fenômeno, alguma coisa. Próximo passo é uma mudança dessa alteração anterior. E você não consegue, de forma natural, sem intervenção, voltar para o sistema anterior. Ou seja, parece que dá uma ideia de que a coisa sempre vai para frente, tá? Essa é a ideia de entropia. É aquele clássico exemplo que a gente coloca. Você tem uma xícara de café agora, então você está todo organizadinho e você solta a xícara de café. Então a xícara de café cai no chão, quebra a xícara e derrama o café. De forma natural, não tem como você voltar ao sistema anterior, que é a xícara toda montada com o café lá dentro naquela temperatura. De forma natural, não tem como fazer isso. Você tem que adicionar energia para fazer o quê? Para fazer essa junção da xícara, voltar à temperatura, então você tem que adicionar energia.
Então aí você tem um sistema que a gente chama de um sistema irreversível, tá? Ou seja, a coisa sempre vai para frente. Então tem alguns que adotam a ideia de passagem de tempo amarrado com essa ideia de entropia, né? A gente aprende lá na escola que entropia é o grau de bagunça, né? Você não está certo nem errado, é bem ao contrário. A gente aprende fisicamente que grau de bagunça, esse tipo de coisa, não existe, né? Na realidade, o que existe é você não ter utilização da energia disponível para a realização de trabalho. Esse é o conceito mais correto e mais formal de entropia, né? Então, entropia é você ter uma determinada energia, essa energia está disponível para a realização de trabalho. Quando você, na medida em que vai passando o tempo, amarrada com entropia e tempo, né? Na medida que você passa o tempo de um sistema, você vai tendo cada vez menos energia disponível para a realização de trabalho e você está tendo mais energia pelas contas lá, vamos dizer assim, energia térmica, né? Que você não consegue utilizar essa energia térmica para realização de trabalho. Então a sua entropia, nesse caso, a gente chama que a entropia está aumentando. Então tem uma seta, vamos dizer assim, de um fluxo para onde a entropia vai aumentando, né? E aí entra a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia num sistema hermeticamente fechado sempre aumenta ou permanece constante, tá? Ou seja, você pode ter um sistema hermeticamente fechado, ou seja, um sistema que não tem trocas com o meio exterior, a entropia dele sempre vai aumentar. Nunca diminui, nunca diminui. Nunca, jamais diminui, sempre aumenta. Internamente, você pode ter subsistemas dentro desse sistema hermeticamente fechado que vai ter regiões que vão aumentar, diminuir ou permanecer constante a entropia, tá? Mas a entropia do sistema todo sempre aumenta, jamais diminuirá, jamais. Até chegar num certo ponto em que a entropia é máxima. Quando a entropia é máxima, ela vai subindo até ficar constante. E ela fica constante até quando? Eternamente, tá? Então você pode amarrar uma ideia, que é o que o pessoal, alguns fazem isso, né, alguns físicos fazem isso, amarra a ideia de tempo como se fosse esse fluxo de aumento de entropia, né? Aí eu já perguntei para alguns, tá, beleza, e quando a entropia fica constante, o tempo acaba? Aí dá aquela respirada assim, fica assim, então. Pois é, aí fica a dúvida, né? Se você amarrar a entropia com a ideia de tempo, a entropia fica constante, o tempo fica constante? Ou seja, o tempo para? Como que é isso, né? Eu ainda não vi quem defende essa ideia me responder isso, mas... E também não sei como é que funciona isso, mas essa é uma ideia, tá? Então a gente tem essa ideia, são parentes, tá? A gente fala muito de modelos de relação entre fé e ciência, e aí, é claro, não dá para passar por algumas críticas que a gente sempre faz em alguns outros modelos e tudo mais. Assim, eu vou fazer uma aqui, todo mundo fica à vontade se quiser criticar a crítica. Isso aí não tem problema nenhum com relação a isso. Por exemplo, lá no grupo a gente gosta muito de brincar e tudo, de falar de CTJ, CTA, CE, design inteligente, essas coisas todas, né? E aí o pessoal critica o pessoal do CTJ, Criações da Terra Jovem, gosta de criticar muito a ideia de evolução cósmica, principalmente a evolução do sistema solar, dizendo que a Terra e o sistema solar de uma forma geral viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Isso está errado na definição, no conceito, está errado em todos os níveis. Por quê? Primeiro, essa ideia de que a Terra, o sistema, vamos colocar aí, sistema Sol-Terra viola a segunda lei da termodinâmica, a gente está querendo dizer que, aliás, eles querem dizer o quê? Que a Terra, ao longo dos anos, né, vamos dizer assim, na evolução da Terra, a gente teve uma organização da Terra para ter a vida. Então, isso, a teoria da evolução, ou seja lá o que for que está acontecendo com a Terra, está violando a segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, está tendo uma organização da Terra, Deus criando a Terra, criando a vida na Terra, então está violando a segunda lei da termodinâmica. Isso está errado em todos os sentidos. Primeiro que entropia não tem nada a ver com organização ou desorganização. Fisicamente falando, isso não existe, está errado na essência. Pega um livro-texto qualquer, por exemplo, cadê? Não está aqui na mão. Tá bem aqui, ó. Eu tenho um livro-texto aqui, ó. Pode pegar esse aqui.
Eu gosto desse livro aqui, Termodinâmica, segunda edição, aqui. Pode pegar esse livro aqui. Esse livro aqui tem um conceito mais correto de entropia. Então não tem nada a ver com desordem, seja lá o que for. Não, então já está errado por aí. Segundo ponto, é muito difícil a gente definir entropia em sistemas abertos. A Terra é um sistema aberto. O sistema Sol-Terra, o sistema solar é um sistema aberto. Então já é difícil. Dá para definir? Dá. É complicado? É. Mas dá para a gente definir a entropia, você define ali os limites e tudo mais. Quando a gente faz isso, aí a gente, vamos dizer assim, redefine toda a estrutura e todo o sistema, a gente observa que a entropia pode sim diminuir. Neste caso, ela pode diminuir, mas o sistema todo, onde nós definimos, vai aumentar. E os subsistemas, no caso Terra, de um sistema Sol-Terra, se você definir Sol-Terra como sistema todo, essa entropia sempre vai aumentar, nunca vai diminuir. Mas o subsistema Terra pode diminuir, mas do sistema todo a entropia vai aumentar, tá? Vai aumentar. Então já está errado, esse é um outro ponto que está errado também. Tá? E outros detalhes a mais, eu não vou me deter muito nessa parte. Tá? Então, assim, a crítica que se faz, que viola-se a segunda lei da termodinâmica para dizer que não tem evolução, está errada na definição da própria entropia, ou da segunda lei da termodinâmica, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, tem esse pequeno detalhe. Tá todo mundo vivo aí? Como é que é? Todo mundo ouvindo? Caiu? Eu estou falando aqui, né? Eu tô falando aqui, mas não é pra eu falar sozinho, não. É conversa, tá? Certo, tá, beleza. Tá, então beleza. Deixa eu... antes da gente continuar, tá? Porque eu acho que daqui a pouco, senão o pessoal vai embora. Só abre as câmeras aí pra gente dar um print nosso aqui. Tirar uma foto da nossa reunião, pode ser? Vou pegar bem no meio, porque vai que alguém precisa sair mais cedo e tal, e aí não... Aí a nossa fotinha aqui não fica com alguém de fora, pode ser? Aí, o cara morrendo de frio. Cara, a temperatura aqui deve estar... Eu não sei quanto é que tá a temperatura aqui agora, mas não tá menos de 30 de jeito nenhum. Cara, tá 26 aqui, velho. Sensação térmica tá com frio mesmo, hein? Aí, ativa. Cadê o resto? Dá pra abrir os... Vinícius, André, o outro Ricardo e o Rodrigo? Consegue abrir câmera ou não? Só pra gente bater uma... Senão daqui a pouco vocês vão embora e... Rodrigo tá aí. Não? Então vamos lá, só pra gente mesmo. Não dá tempo de acertar a maquiagem, nem passar perfume lá, sorria. Aê, foi. Pronto, beleza. Essa aqui eu vou deixar já salvo aqui. Bom, senhores, então, só continuando então. Opa, deixa eu salvar isso aqui. Hoje é 29/04/23. Beleza, tá salvo aqui. Então, a gente tem essas perspectivas de tempo, tá? Tempo de amarrada entropia, tempo existe ou não existe, fluxo de tempo, essa coisa toda. Qual que é a ideia agora do Rovelli, tá? A ideia do Rovelli agora é o seguinte. A ideia do Rovelli é: a gente não tem espaço, ou seja, só relembrando lá em Newton, né? Lá em Newton, o que nós temos? Lá em Newton a gente tem um palco imutável, onde as coisas acontecem. Ou seja, você tem um grande palco, um grande espaço, e os eventos acontecem nesse espaço. Beleza. Lá na relatividade, isso é Newton, depois a gente tem a relatividade a gente tem o quê? A gente tem o estudo de espaço-tempo, que é, no conceito da relatividade, geometria, e é um negócio extremamente esquisito, tá? É engraçado que eu não vejo o pessoal comentar muito isso, porque na relatividade você não tem como fazer quantização, né? Você não tem como fazer quantização. Relatividade que eu estou querendo dizer aqui é relatividade geral, tá? Você não tem como fazer quantização da relatividade geral. Então, qual que é a ideia da relatividade geral em termos de espaço? Tá? Vamos pegar só a questão de espaço. Lá na relatividade geral você tem uma estrutura, seja lá o que isso signifique, e essa estrutura ela é um tecido que está amarrado com o espaço e ela tem
Como é que é o nome do negócio que é maleável? Você pega um pedaço de papel, ele tem... Passou o nome agora. Tipo uma borracha que você pode se mexer. Como é que é o nome disso fisicamente? Passou o nome. Mas ele é maleável, né? O espaço-tempo ele é maleável. Passou o nome, Jesus. Pensa no lençol e você pode modificar o lençol, ele é variável, você pode torcer, você pode contorcer, você pode amassar ele e tudo mais. Na relatividade geral, o espaço é essa coisa que você pode modificar. E isso vem da onde? Tá lá, tá colocado, tá? Na relatividade é colocado, não tem como a gente investigar a estrutura intrínseca dessa coisa que a gente chama de espaço-tempo. Não tem como, tá lá. Não, detalhe, não é geometria, tá? Apesar da gente amarrar na relatividade geral a geometria não é intrinsecamente a coisa física dentro da relatividade, tá? Só um parênteses, tem outros modelos que não é da LQG que a gente vai trabalhar, que vai sim trabalhar deformável, não é deformável, é o sinônimo de deformável. Que é bastante geral. Passou a palavra agora. Essa semana eu tô começando a ficar esquecido com as palavras. Depois eu acabo lembrando. É igual você pegar uma liga, pegar uma mola e ela você pode mexer com ela. Ô Jesus, como é que é o nome disso? Passou, depois eu lembro. Então, só dentro desse parênteses, tá? Geometria não é o espaço-tempo na relatividade geral. Alguém falou? Não. Flexível, não? Sinônimo de flexível. O flexível é que chega mais perto, mas é o sinônimo de flexível. Beleza, flexível. Vamos colocar o flexível aí, que é o que está mais perto do que eu estava querendo. Então, elástico. Elástico. Elástico talvez seja um pouco maior, porque você tem uma tensão, né? Pode ser o elástico, né? Tem fluido. Hã? Tem fluido. Macio. Macio, não. Macio é soft. Hard, não. Instável. Hã? Instável. Instável, não, também não. Bom, o nome não importa muito, mas elástico, vamos pegar aí o elástico, maleável, ajustável, adaptável. Adaptável, então você pode esticar, você pode deformar. Pronto, vamos usar o deformar. Você pode deformar o espaço-tempo de uma certa forma. Na relatividade geral, espaço-tempo não é geometria, tá? São coisas à parte. Eu posso fazer um mapeamento usando a função da geometria para o mundo físico real, que a gente chama de espaço-tempo. A gente faz um mapa, a gente faz uma função disso, tá? Parênteses, tem outros modelos de gravitação quântica que vai trabalhar, sim, dizendo que a geometria do espaço-tempo é uma geometria fisicamente real. E o pessoal faz uma quantização da geometria, tá? Isso é outro modelo que a gente não vai trabalhar aqui, mas na relatividade geral, geometria é uma coisa, espaço-tempo é outra coisa, tá? Então, são coisas diferentes. Agora, quando a gente faz deformação do espaço-tempo, no caso da relatividade geral vai fazer curvatura, e não dá quantização, não dá, é impossível, tá? Não funciona, matematicamente é impossível. Por que é impossível? Só para quem não tem essa ideia de que na relatividade geral não dá para fazer quantização, a ideia é o seguinte, a gente estudou vetores lá na escola, tá? O termo correto é tensor, tá? Mas eu vou trabalhar com vetor só para todo mundo ter ideia. Lembra lá de vetor? Como é que você faz soma de vetor? Soma de vetor é você pegar um vetor mais um outro vetor. Quando você soma dois vetores, dá o quê? Vetor. Então, um vetor mais outro vetor é igual a um vetor. Pronto. Somar laranja. Se você somar laranja com laranja, você vai ter o que no final das contas? Laranja. Acabou. Então, você só soma coisas que são semelhantes. Se você somar maçã com maçã, você vai ter o quê? Maçã. É isso. Na relatividade geral, isso não dá para ser feito. Por quê? Porque na relatividade geral, você tem, falando tecnicamente, tensor é igual tensor mais um número. E o que é isso? A gente chama de pseudotensor. Matematicamente falando, é um assassinato da matemática, porque a gente soma duas coisas que não são iguais. Voltando lá no vetor. O que é você somar vetor mais um número?
é qualquer coisa, mas não é vetor. Se você somar laranja mais maçã, você tem o quê? Uma salada de fruta, mas você não tem nem só laranja e nem só maçã. Você tem mistura de duas coisas, tá? Na relatividade geral, entre aspas, a gente faz isso. A gente soma duas coisas que têm naturezas diferentes e dá o quê? Pseudo qualquer coisa, tá? Por isso que não dá para fazer quantização disso, tá? Aí tem os caras que fazem uma acochambrado, dá uma marretada e faz e coloca entre espaços uma outra mecânica quântica e coloca e tal e faz, que é a cosmologia quântica, a gente chama de cosmologia quântica de Wheeler-DeWitt, que é o que o Rovelli vai trabalhar, tá? Daqui a pouco eu vou amarrar tudo isso, tá? Então essas são as concepções que nós temos de espaço. O que o Rovelli vai fazer no fundo, é o seguinte, tá? De uma forma geral. No fundo, ele vai pegar esse modelo de cosmologia quântica de Wheeler-DeWitt, que é o quê? Forçar a barra dentro da relatividade geral para ter uma quantização. Para quê? Qual que é a ideia fundamental da coisa? É da gente poder cavar esse espaço-tempo que vem lá da relatividade geral, colocar ele como uma estrutura, um tecido físico, fazer quantização disso. O que é fazer quantização disso? Fazer quantização de algo significa você saber qual que é a estrutura que compõe aquilo. Por exemplo, lembra lá do terceiro ano do ensino médio, que a gente eu estou pegando ensino médio porque tem gente que não é da física, tá? Então o pessoal que é da física aí, se segura um pouquinho que eu tenho que nivelar todo mundo. Lá no eletromagnetismo que a gente aprende o quê? A gente aprende campo elétrico. E a gente aprende também campo magnético. E no final do terceiro ano a gente aprende campo eletromagnético, tá? Ou seja, nós temos um campo que tem a oscilação do campo elétrico e a oscilação do campo magnético. Ou seja, é um campo. E aí, fora do ensino médio, que não dá para fazer isso no ensino médio, mas se bem que eu estou ensinando isso para meus alunos também no terceiro ano, você pode fazer um negócio que é o quê? É você dividir o campo eletromagnético em pedacinhos, tá? E essa ideia de dividir o campo em pedacinhos é saber qual é o pedacinho mínimo. Lembra das partículas elementares? Pois é, eu vou fazer a mesma coisa do campo eletromagnético, vou cortar ele no pedacinho, no menor pedacinho, no pedacinho elementar do campo eletromagnético. Quando eu faço isso, eu encontro o quê? Eu encontro uma partícula elementar. Dentro daquela tabelinha da partícula elementar, a gente encontra o quê? O fóton, tá? Essa é a ideia do Rovelli, tá? Então a gente vai lá, vai pegar o campo gravitacional, que é, aqui nesse contexto que ele está trabalhando, é o quê? É justamente o espaço-tempo deformável. Só relembrando lá da relatividade, né, da relatividade geral, você tem lá o tecido. Quando você faz curvatura no tecido do espaço-tempo, o efeito dessa curvatura é o que nós chamamos de gravidade. Vem de teoria de campos? Também vem de teoria de campos, tá? Só que teoria de campos lá aplicado no campo gravitacional. Vai também, tá? Então ele vai mexer nos dois. Essa é a ideia. Então o que ele vai fazer, tá? Então você tem, voltando à relatividade, a deformação, a curvatura do espaço-tempo, é o efeito que nós chamamos de gravidade. Então o que o Rovelli vai trabalhar? Qual é a ideia dele? Então vamos pegar essa curvatura, né? E vamos cavar para ver por que isso dá gravidade lá na curvatura. De forma geral seria isso. E aí, voltando agora na ideia dele, né? A ideia do espaço é o quê? O espaço para ele, como a gente já trabalhou em outras reuniões, é justamente o pedacinho fundamental do espaço-tempo. Da relatividade geral, a quantização do espaço-tempo. Tira o tempo. A quantização do espaço é o pacotinho mínimo dessa região do espaço. Tá? Então, o espaço não existe como um palco igual o Newton trabalhava. Mas o espaço, nesse caso, é o quê? É o campo gravitacional em pacotinhos. Agora, avançando para a parte do tempo, se eu não tenho espaço como uma estrutura em si, eu também não vou ter tempo, naquela mesma concepção do Newton. Do Newton, o que nós temos? Um palco onde acontecem as coisas, é o espaço, e o tempo é o fluxo dos acontecimentos. Para o Rovelli, dentro do modelo do LQG, a gente vai ter o quê? O tempo é justamente
a interação entre coisas, tá? Interação entre partículas, processos e fenômenos. Em outras palavras, aí eu já estou dando um grande resumão no capítulo inteiro, que tem muito mais detalhes do que isso. A ideia do Rovelli é o seguinte: se você tem, vamos, em muitas aspas, coisas paradas, você não tem tempo. Tempo marcado no reloginho. Agora o reloginho começa a funcionar quando? Quando você tem interação entre partículas, entre gravitons, entre fótons, entre elétrons. Então a coisa está parada, entre aspas, não tem tempo. Agora, quando as coisas começam a fazer interação, aí você liga o reloginho. Aí fez a interação, fez qualquer coisa e separou e, entre aspas, parou. Parou a interação. Parou o reloginho. Esse intervalo que você marcou no reloginho é o quê? É o... Aí o negócio vai ficar meio tautológico, né? Meio redundante, né? Esse intervalo que você marcou no relógio é o tempo. Só que, igual a gente estava conversando essa semana, né? Aliás, não foi lá não, foi no outro grupo, no grupo de líderes, né? Teve um lá que perguntou, tem uma teoria que diz que o tempo pode ser uma partícula, tá? Porque justamente quem vai fazer essa interação durante o processo de interação das partículas é uma outra partícula que o pessoal chama de partícula de tempo, tá? Que não tem nada a ver com LQG aqui, tá? É uma outra teoria possível, tá? Mas nesse caso do Rovelli, você não tem um fluxo ou alguma coisa. O tempo surge justamente da interação das coisas, tá? Então por isso que ele coloca que não tem tempo. O tempo não existe. O tempo é justamente uma ideia de conexão na interação das coisas. Inclusive tem um gráfico lá, tem uma figurinha lá, na figura 7.1 lá do livro, que vai mostrar justamente o início e o fim do processo. Aí a gente tem no eixo X, no eixo Y, o tempo, e no eixo X a gente vai ter, vamos dizer assim, a dinâmica do processo. Então você começa o processo fenômeno, tá? De interação, vai tendo interação até que acaba a interação ou o processo. Aí o tempo acaba, tá? Essa é a ideia. Deixa eu ver, teve alguém que colocou aqui alguma questão que foi na relatividade não tem algo parecido, tipo nas explicações, mas dizia que a gente sempre se move para frente do tempo. Na relatividade, você pode pensar isso meio que parecido, tá? Mas não é igual. Porque na relatividade, o que nós temos? No caso da relatividade geral, você tem o tempo como uma coordenada do espaço, ou uma adição, né? Você tem 4 dimensões, tá? 3 espaciais e uma do tempo. Então o tempo é uma outra coordenada, tá? É uma dimensão vamos dizer assim, do nosso universo, tá? Então ele não as coisas, as interações e tudo mais vão acontecer no tempo e no espaço intrinsecamente. Porque o espaço-tempo da relatividade geral não é campo gravitacional, não é os outros campos. Então você vai ter, por exemplo, campo gravitacional, campo eletromagnético e as interações dessas coisas acontecendo nas coordenadas, nas dimensões de espaço e tempo, que é uma só, que são unificadas. No Rovelli, a ideia não tem essas dimensões. O campo gravitacional faz a emergência do espaço e do tempo. Tá? Então, assim, seria assim, com muitas aspas, você pega a relatividade geral aqui, mas mais fundamental que a relatividade geral, que é onde você vai ter coordenadas de espaço e tempo aqui, vamos dizer assim, para baixo, em termos fundamentais, você vai ter o campo gravitacional aqui. Então, do campo gravitacional você vai emergir o espaço e vai emergir o tempo. E aí os outros campos vão emergir disso. Por exemplo, tem até um gráficozinho, cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Na verdade é uma tabela. É uma figura, 7.8, que está lá no capítulo. Ele vai colocar, em Newton nós temos espaço, tempo e partículas, que são as matérias. Tudo separadinho. Espaço é uma coisa, tempo é outra, partículas é outra coisa, tudo separadinho. Lá com Faraday e com Maxwell, que ele explicou em outros capítulos, o que a gente vai ter? Espaço separado, tempo separadinho,
Partículas, aí agora a gente vai ter a emergência de um outro fenômeno, que são os campos, lá em Marcos e Faraday. Então a gente vai ter espaço, tempo, campos e partículas. 4 entidades separadinhas. Aí em Einstein, 1905, tá? Einstein, 1905, a gente vai ter a relatividade especial, relatividade restrita. Aí a gente vai ter uma junção do espaço e do tempo, que vai virar espaço-tempo, que é uma entidade, campos é outra entidade, partículas é outra entidade. Então vejo que a gente começa a fazer uma certa unificação aí, tá? Em 1915, que nós vamos ter a relatividade geral, aí a gente vai ter a unificação, vamos dizer assim, do espaço-tempo com o campo gravitacional. E aí a gente vai ter partículas, tá? Então, que é o que ele chama de campos covariantes e partículas. São coisas separadas. Na mecânica quântica, né, 1920 para frente, né, a gente vai ter espaço-tempo como entidade só e campos quânticos. Não temos mais partículas. As partículas vão emergir dos campos quânticos, tá? Então a gente vai ter 2 entidades. Na gravidade quântica, na gravitação quântica, e aqui ele está com foco justamente na LQG, a gente vai juntar tudo. Espaço-tempo com campos quânticos. A entidade fundamental agora é campos quânticos covariantes. Em outras palavras, traduzindo, o fundamento de tudo é esse campo quântico covariante, que é, vamos colocar entre aspas aí o campo gravitacional quântico. Daqui vai emergir o espaço-tempo, e aí você pode dividir o espaço-tempo em espaço e tempo. Aí você pode tirar os outros campos quânticos, né? Os outros campos de uma forma geral, tá? Campo eletromagnético e por ali vai. E dos campos você pode tirar as partículas. Essa é a ideia. Mas o mais fundamental é campo quântico, tá? O campo quântico covariante, ou campo gravitacional quantizado, tá? Então o espaço e o tempo vão emergir disso. Então o espaço não existe em si como algo igual, a gente tem uma ideia lá de Newton, e ele não é uma partícula, não é me dá 2 quanta de tempo. Não faz sentido isso, tá? Me dá um pedaço de espaço, também não faz sentido. Se bem que para mim não faz sentido mesmo, tá? Mesmo pensando de uma forma não quântica, não faz sentido. E aí eu já estou assim, doutrinando os meus alunos já, dentro do 6º ano do ensino fundamental, eu já falo para eles que espaço e tempo não existem de forma... É claro que eu não falo para eles o que existem, né? Mas de uma forma fisicamente falando, não existe mesmo em si. Me dá um pedaço de espaço. O que isso significa? Não sei, não existe. Me dá um tempo. Não, você vai medir no relógio. Tá, isso é medida. Tempo em si não existe como uma partícula em si. Entendeu? Então, essa é a ideia do Rovelli, da ideia de que espaço não existe. Tá? Algum comentário, senhores? Eu só estou falando e ninguém está falando nada, né? Algum comentário? Alguma... deixa eu pegar aqui o canal e a playlist de física, que é onde eu estou colocando. Eu coloquei no chat aí a playlist de física, especificamente, e lá está no canal do Ciências Naturais da Questão, que tem muito mais do que além só de física, tá? E lá vai ter que eu falei das reuniões que a gente tem de física, todos que eu estou conseguindo gravar tem lá, tá? Achei aqui, ó, tempo da criação, tempo e linguagem, tempo parte 1, parte 2, onde eu só estou falando, aliás, eu não, outros colegas que estão falando sobre tempo, tá? E métodos de datação relativa e absoluta. Também lá tem sobre essa parte de tempo que eu falei de outras perspectivas sobre tempo filosófico e tudo mais. É o Marco Antônio que deu lá pra gente essa parte de tempo, tá? Então vocês podem olhar lá. Algum comentário, alguma coisa? Nada? Tá todo mundo aí ou caiu? Vivaço aqui. Não, aí é tudo aí. Algum comentário com essas ideias todas ou nada demais? Tá, pode digitar, Vinícius. Se quiser tentar abrir o microfone aí ou colocar
digitar no chat, pode colocar também. O Calé falou que o computador dele lá travou, ele tá ouvindo, mas não tá conseguindo interagir. Então, assim mesmo assim. Tá. Deixa eu avisar para ele aqui. Coloca mensagem no chat. Tá, ele coloca. Deixa eu só acrescentar um outro detalhe aí. Enquanto vocês vão. Pode me interromper em qualquer momento, tá? Como eu falei, não é aula, não é apresentação, não é qualquer outra coisa do tipo formal, tá? Aqui é uma conversa. Uma perspectiva que eu tenho com relação a essa teoria do Rovelli, tá? Eu tenho todas as críticas com relação a isso, tá? Com a teoria dele. Primeiro, como é que ela é construída, tá? Ela sai lá da cosmologia quântica padrão, que a gente fala, né? No capítulo ele fala isso, tá? Que é um modelo construído pelo Wheeler, né? Um cosmólogo do século XX, foi o orientador do Feynman, e o DeWitt. DeWitt foi um outro físico, faleceu recentemente, né? 2000 e pouco, 2009, 11, por ali. Né? E eles trabalharam na década de 60 fazendo esse negócio que a gente chama de cosmologia quântica padrão, ou cosmologia quântica de William DeWitt. Qual que é a ideia que eles fizeram? Né? Eles pegaram a relatividade geral, que não dá para quantizar, então eles foram lá, deram uma marretada nela, na equação de energia gravitacional, e aí utilizaram o mecânica quântica de Everett, tá? Aquela interpretação de Everett. E nessa interpretação fizeram as modificações lá e fizeram essa cosmologia quântica, tá? E o Rovelli menciona isso. Na cosmologia quântica de William DeWitt não tem tempo de forma de equações matemáticas, não tem tempo. O universo é estático, estático ou estacionário? Estacionário, não é estático, é estacionário. O universo é estacionário, então não tem tempo. Tá? Foram isso que eles trabalharam. Tá? Então você não tem tempo, então tem várias críticas com relação a isso. Tá? E o Rovelli vai responder algumas dessas críticas. Tá? Então a ideia que eles estão fazendo lá não existe tempo justamente por causa dessas questões que eu acabei de mencionar. Realmente não existe um tempo. O tempo ele é uma interação entre as coisas dentro de um sistema. Tá? Por isso que não tem tempo. Então, assim, algumas coisas que eu aproveito do Rovelli, tá, é essa ideia de espaço e tempo não existirem em termos físicos, mas emergirem do campo gravitacional. Isso é uma ideia excelente. Inclusive, eu estou tentando pegar um pouco dessa ideia para colocar na teoria onde eu trabalho, para ver o que dá para tirar de lá. Tá? Então, uma das poucas coisas que eu aproveito do Rovelli é isso, que o espaço não existe, o tempo não existe, e eles emergem do campo gravitacional. Inclusive, eu trabalhei com isso no doutorado, no meu doutorado, e lá eu consegui demonstrar que o universo pode nascer, digamos que o universo não tenha outros campos a não ser o campo gravitacional. Dá para fazer o universo nascer? Dá. Consegui demonstrar que o universo pode nascer só com campo gravitacional. Então, tanto o espaço quanto o tempo podem emergir daí. Então, por isso que eu acabo aproveitando a ideia do Rovelli daí. O resto, eu não aproveito, eu tenho críticas e tudo mais, tá? Tá. Deixa eu tô com o áudio ligado. O Kalel até colocou lá, acho que deve estar ouvindo, mas não está conseguindo colocar. A dúvida que ele está na três ilustrações do capítulo, que é na página 239, é a seguinte. Eu tô com um e-book aqui, mas como é que eu faria para ver quais são essas... não sei quais são essas figuras que ele está colocando. Que ele disse que não entendeu as figuras. Tem a 7.8, que foi essa que eu expliquei. Aí, Kalel, se você estiver ouvindo a gente, depois você manda lá no grupo, depois que acabar aqui, manda o print da figura, tá? Porque né, vai ter uma figura, a figura 1, capítulo 7, que é o início e o fim de processo, e a interação desse processo que nós chamamos de tempo, que é o que o Rovelli vai chamar de tempo. Então, tempo não existe, é apenas, vai ficar redundante, é a duração de tempo do processo, é isso que ele chama de tempo. A outra figura seria a 7.2, que é espuma de spins, né, onde você vai ter uma rede de spins, espuma de bolha de sabão, que é para simplesmente simbolizar isso, o gráfico de Feynman, que é um gráfico de interação,
Tá? O gráfico de Feynman é interessante, né? Aquele modelo que o Feynman trabalha, né? De interação de partículas, né? Você não tem um tempo ali, especificamente. Você tem as partículas interagindo e depois se separando, depois que passou a sua interação, né? Então você não vai ter um tempo em si fora da parte de interação. Tá? Então o Rovelli vai trabalhar que você pode ter o tempo justamente durante, entre aspas, o tempo de interação. Tá? Aí ele vai dar os retículos, que seria o espaço-tempo, é outra figura. Tem uma camiseta com uma equação, mas essa é uma equação bem formal, no meu caso. E a última figura, E a última figura foi essa que eu expliquei, do Newton, Faraday, dos campos e tudo mais. Tá? Quem colocou uma questão aqui, deixa eu ver qual. Cadê? Aqui. A explicação do John Walton, ele diz que Deus, lá em Gênesis, cria dia e noite antes do sol e da lua, porque no primeiro dia ele está criando o tempo. Pensar que, fisicamente falando, o tempo não existe é, de alguma forma, ir contra o que a Bíblia diz? Particularmente, eu penso que não, porque, segundo o Walton, eu estou tendendo a concordar, vai no Walton que não tem erro. Tá? A história de Gênesis está preocupada em dizer o que existe é o que está na ordem criada por Deus. As questões de matéria não, as questões de matéria não é o foco primário de Gênesis nessa visão. Mas depois a questão, às vezes, não tem nada de liberal, tá? Liberal, tá? Só pra gente definir, para o pessoal dizer que a gente não é liberal. Liberal não tem nada a ver com você fazer uma interpretação diferente de Gênesis, tá? Não tem nada a ver, tá? O Walton não é liberal, eu não sou liberal, e outros não são liberais, tá? E outros teólogos também não são liberais, por estar fazendo uma outra interpretação de Gênesis que não seja literal. Se você não lê Gênesis literal ao pé da letra sequencial, você é liberal. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberal é outro departamento, é outro tipo de teologia, não tem nada a ver com isso, tá? Então, só para a gente definir liberalismo teológico aí, tá? Então, não tem nada a ver. A ideia, agora voltando lá para o Walton, o que o Walton coloca, tá? O Walton, ele não trabalha com questões físicas, tá? Criação do tempo, criação do espaço, tá? O Walton não está muito preocupado com essas ideias físicas, tá? Então, primeiro vendo o que o Walton diz, né? Então, quando Deus está criando lá no primeiro dia, vamos dizer assim, o universo e tudo mais, ele não tá, o Walton não está se preocupado com a ideia de que está criando partículas de tempo, criando espaço igual o Newton, não. Não é nem para dar uma explicação sobre isso, tá? Essa não é a explicação primordial de Gênesis, tá? Porque, na visão do israelita lá do século XV a.C., na cabeça dele não faz sentido falar de algo que não existe e agora existe. De um tempo em que não existe o universo e agora já existe. Não existe essa concepção no israelita do século XV, isso não existe. Né? Simplesmente não existe. A ideia de ex nihilo vindo do nada, no israelita do século XV, não existe essa concepção. Essa concepção é uma construção que vai evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, igual eu mencionei lá, a doutrina cristã da criação ex nihilo, dessa forma, é uma doutrina cristã que ela só é formada no século II depois de Cristo. Então, arredonda as contas aí, 17 séculos depois de Moisés. Tá? Então, assim, não tem... Falar de ex nihilo em Gênesis é simplesmente colocar um anacronismo gigantesco, não tem. Tá? Agora, lá no Novo Testamento, já tem uma certa ideia de coisas antes de outras coisas. Tá? Cristo foi formado, morreu antes da fundação do mundo e tudo mais. Já começa a ter essas concepções por causa das ideias que já se tinha no mundo antigo do Novo Testamento. Essas ideias vêm justamente lá do período helênico, que é do século IV a.C., e por ali vai. Porque ali já começa a surgir, principalmente ali da Grécia, a ideia de um universo eterno, que as coisas sempre existem, e depois disso começa a ter outras concepções de criações posteriores, e que antes do posterior é o anterior, não existia nada. Começa ali na Grécia. Lá no século XV a.C., no Antigo Oriente Próximo, o que nós temos? A coisa mais, vamos dizer assim, mais primordial é o quê? É o caos primordial, que está escrito lá em Gênesis, tá? Que é o Tohu Vabohu, tá?
é o caos primordial. O que é isso? É algo que sempre existiu. Essa é a concepção lá de Gênesis. Ou as águas infinitas do rio Nilo, lá do Egito. Ou lá dos cananeus, que nós temos um mar infinito, né? Dentro da cultura cananeia, a gente vai ter o mar infinito. Lá na mitologia sumérica também, a gente vai ter o grande... não sei como é que traduz em português, mas vamos arredondar aqui. O mar infinito, ou o oceano infinito de águas lá nos sumérios, lá nos mesopotâmios, tá? Então, esse é o mais primordial que nós temos. E aí, desse mar, dessas águas, emergem os deuses, lá do Egito, Mesopotâmia, lá dos cananeus vai emergir também isso. Essas águas nessas mitologias, elas são caóticas, né? Elas são conturbadas, e os deuses emergem de lá, os primeiros deuses, tá? Por exemplo, no caso dos gregos também tem algo semelhante, tá, a isso. Então, os deuses emergem desse caos, dessas águas conturbadas inicialmente, e aí os deuses depois eles vão gerar outros deuses, vão gerar outras coisas e vão criar a Terra, aquilo que nós chamamos de universo. No caso de Gênesis, nós temos o caos primordial e Deus. Só que Deus não emerge do caos primordial. Por isso que Gênesis é a primeira apologética que nós temos no mundo antigo. Porque Deus está, vamos dizer assim, entre aspas, escrevendo uma apologética dizendo, olha, eu não saio do caos primordial igual aos outros deuses. O caos primordial ele é submetido a mim. E onde a gente observa isso? Que os deuses criam as coisas a partir de outras coisas, a partir de si mesmo, ou a partir de outras criações. Deus não. Deus ele organiza o caos primordial, e nessa organização ele está... A organização significa criação, no caso de Gênesis. Aí ele vai criando a terra dessa organização. Tem muitas águas, né, que a gente vê lá em Gênesis. Qual que é o próximo passo que Deus faz? Ele separa águas de águas e emerge a terra das águas primordiais. E a gente tem a construção do universo. Ou seja, o universo em Gênesis é uma organização. A criação do universo em Gênesis é uma organização do caos primordial. E quem é que faz a organização do caos primordial? Deus. Nas outras mitologias, os deuses saem da onde? Do caos primordial. Ou seja, os deuses são submetidos ao caos primordial. Por exemplo, igual a gente vê lá na Bíblia, né, o Leviatã, o Berremonte, são forças ou deuses, não são bem deuses, né, são divindades do caos primordial, lá no caso da Mesopotâmia, tá, com outras nomenclaturas. Tá? E lá eles têm lá que são... Quem controla o caos primordial lá na Mesopotâmia é o Berremonte, Leviatã e tudo mais. Na Bíblia, você viu o Leviatã que eu criei? Você viu o Berremonte que eu criei? Está lá em Jó. Então, a ideia de criar não significa fazer do nada. A ideia de criar lá em Jó é organizar. Você vai fazer isso aqui, tá, Leviatã? Você não vai passar daqui. Ô Berremonte, você só vai fazer isso aqui, tá? Ou seja, coloca funções para essas coisas lá do caos primordial. Organiza o caos, vamos dizer assim. Essa é a ideia do Antigo Oriente Próximo, e quem trabalha demais com esses detalhes que eu estou falando é justamente o John Walton, tá? Então a gente tem uma... Qual que era a pergunta inicial? Já me perdi aqui. Então, né? Calma aí, deixa eu só matar a pergunta do Vinícius aqui, tá, André? Então, agora voltando no Walton, tá? Então, no Walton a gente não tem um espaço e tempo sendo criado do nada, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, o espaço e o tempo são coisas, entre aspas, criadas no momento em que Deus começa a organizar o caos. Então, na hora que você separa águas e vem a terra, aí você tem um espaço. Igual ao espaço newtoniano, que é o palco. Essa é a ideia do israelita lá do século XV. Apareceu terra, agora eu tenho espaço. Mas as águas primordiais, o caos e tudo mais, estava onde? Não faz sentido dizer que aquilo é espaço. Vamos pensar fisicamente lá com a cabeça israelita, tá? Então, na hora que aparece a terra seca, a porção de terra seca, é entre aspas, o nosso espaço físico newtoniano. E o tempo? É no momento em que aparece, eu começo a contar no reloginho o tempo. É a criação de tempo. Então, essa é a ideia, tá? Se a gente fosse colocar uma física lá na cabeça do israelita, tá? Então, essa é a ideia.
O que alguém perguntou aqui alguma outra coisa. Esse caos sempre existiu? Pois é, a ideia do caos sempre existiu. Se a gente for pensar em termos de tempo eterno, sim, ele sempre existiu, tá? Ele sempre existiu. Nessa concepção geral, tá? Ele sempre existiu. Mas o israelita ele não vai imaginar algo eterno, tá? Tanto que para ele o único eterno é Deus, tá? Então, vamos forçar a barra aqui demais, tá? Forçando a barra na concepção aí. O caos primordial, na concepção do israelita, que está subordinado a Deus, que tanto que é Deus que organiza o caos, ele tem um começo. Mas esse começo, vamos dizer assim, não começa o tempo, tá? Não é o início do tempo, tá? No caos primordial. O início do tempo vai ser na criação, que criação é a organização do caos primordial. Não sei se ficou claro, tá? Imagina o seguinte, Deus começa a criar a organizar o caos, igual a gente tem lá no Bispo Usher, né? Que ele coloca a data e tudo mais, que é no domingo, no dia, não sei se é 24 ou 25, agora não lembro a data exata, ou é 24 ou 25 de outubro do ano 4004 a.C., às 9 horas da manhã, isso é um domingo. Então, às 9 horas da manhã do domingo, eu vou colocar 24, eu não lembro. Depois, se alguém quiser, eu tenho esse livro, eu tenho um livro dele todinho, tá, do Bispo Usher, onde ele coloca isso, tá, então dá pra gente ler isso na fonte original, tá, mas vamos colocar dia 25, tá. Então, no dia 25 de outubro, no domingo, 9 horas da manhã, Deus começa a criação do universo. O que significa isso em termos lá da cabeça do israelita, né? Deus começa a separar águas e águas. Agora, imagina o sábado, dia 24 de outubro de 4004 a.C. Tinha o quê? Caos primordial. Só as águas. Só aquela coisa que não tem espaço, que não tem tempo. É claro que a gente está fazendo a datação com o nosso referencial, tá? Mas tem algum momento, entre aspas, que esse caos primordial foi, entre aspas, criado. Eu estou colocando muitas aspas aqui, tá? Porque o único eterno é o próprio Deus. É 23 de outubro, né? Então, tá. 23 de outubro de 4004 a.C., domingo, 9 horas da manhã, Deus começa a criar, que é separar as águas. No dia 22 tem o quê? Só água, só tem um caos. Tem tempo? Não. No dia 1º de janeiro de 4004 a.C., tem o quê? Vamos colocar entre aspas, não tem nem o caos primordial, não tem nem as águas, só tem Deus. Só tem Cristo antes da fundação do mundo. Então, no dia 1º de janeiro, entre muitas aspas, de 4004 a.C., Deus cria, entre aspas também, tá, o caos primordial, que é essas águas. Só que para o israelita, entre 1º de janeiro e 23 de outubro, o tempo não está criado. O relógio de Deus, vamos dizer assim, está no tempo zero. Tanto que o israelita não conta o mesmo, não usa o nosso calendário que nós usamos aqui. Aí no 0 horas, qual é o 0 horas, vamos dizer assim, comparado a isso? 9 horas no nosso relógio, né? Vamos fazer uma comparação de relógios. Seria no nosso relógio 9 horas da manhã do dia 23 de outubro de 4004 a.C. Aí 9 horas da manhã o relógio começa. O tempo começa. Deus, entre aspas, aí cria o tempo, que é a separação de águas. E cria o espaço porque a terra vai emergir das águas. Então essa é a ideia que o Al está colocando, que não é uma quantização do espaço-tempo, ele não tá pensando em nada com relação à física, e o israelita muito menos, tá? O israelita tem a menor ideia do que significa espaço-tempo, antes do tempo, um espaço que não tem espaço, o universo foi criado em algo que não faz sentido isso, então eles não têm essa concepção, o Antigo Oriente Próximo não tem essa concepção de tempo e tudo mais, tá? Tá claro até aí? Alguma dúvida, alguma outra questão a mais? O Kalel colocou a espuma de spins, né? Acho que. Deixa eu voltar lá, a espuma de spins. Cadê espuma de sabão? Não é essa. Cadê a espuma de spins? Deve ser aqui.
É uma rede de spins, né, que evolui. 3 nós se combinam em um único nó. A figura 7.2. Depois se separa novamente, né? E aí a gente tem a espuma de spins desenhados para os processos. A ideia da espuma de spins, o Kalel, é a... Pensa na figura 7.1, na figura anterior. A espuma de spins seria justamente entre aspas, o tempo do fenômeno acontecer. Então você tem as partículas, interação das partículas e depois a desinteração das partículas. Então a soma desse espaço todo aí, de começa a interação e desinteração, vamos dizer assim, é uma bolha dentro dessa espuma. Tá? Essa é a ideia. Que vai ter o espaço, que é justamente apenas a interação das partículas, que o espaço, na realidade, não existe em si, tá? E essa interação está acontecendo dentro do campo gravitacional, e o tempo vai ser, entre aspas, o tempo o tempo de interação do processo do fenômeno, tá? Então, somado isso, nós chamamos de espuma de spin, tá? Então, acho que ficou claro agora. Mais algum detalhe, senhores? Mais algum ponto? Nada? Bom, já deu aqui para mim, já deu tempo aqui, a gente pode encerrar. Tem mais algum outro detalhe que vocês querem comentar sobre o livro ou não? Nada, nada? Vocês estão ainda aí, não estão? Então, tem que dar um silêncio, cara. Eu não sei se estão ouvindo ou não. O pessoal é quietinho. Mas eu acho que o Marcos Botelho, ele tem uma explicação de Gênesis 1 bem interessante também. Ele fala que como é um começo da tradição judaica de interpretação e da forma de ensinar, ele fala que o primeiro dia tem referência ao quarto dia, o segundo dia tem referência ao quinto dia e o terceiro dia tem referência ao sexto dia. Então ele faz essa ligação cruzada, né? Porque no primeiro dia Deus cria a luz e no quarto dia ele cria os luminares, né? E daí no segundo dia ele faz a separação das águas e no quinto dia cria os peixes, se eu não me engano, e depois no outro ele faz aparecer a terra e no sexto dia ele faz aparecer os animais terrestres. Então ele faz essa ligação como se fosse em verdade, né? Que o judeu ele legal, John Walton também. Eu preciso ler mais John Walton lá. A ideia aí é porque a estrutura... Pois é, não, então, a parte da... O Akiva não me mate na minha expressão hebraica, tá? É aquela expressão Tohu Vabohu que tem lá no versículo 2 de Gênesis. Então a expressão Tohu Vabohu vamos dizer assim, entre aspas, traduzindo para a concepção, é o caos primordial. Seria o que nós chamaríamos de caos primordial. Tá? Então eles têm uma concepção de caos, e o caos para o israelita, no texto da Gênesis, é essas águas no início que nós temos. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tudo mais. Essas águas que tem é justamente esse caos primordial. Então eles têm uma concepção de caos, só que diferente dos outros povos, que nos outros povos os deuses emergem do caos primordial, das águas infinitas do Rio Nilo e tudo mais. Em Gênesis, Deus não emerge das águas. Tanto que está lá no texto, lá Deus está pairando, vamos dizer assim, fora do caos. Ele não é submetido ao caos, tá? Então a gente tem isso. Só voltando no que o Botelho falava, que está bem consoante com o Alto, porque a estrutura do texto de Gênesis é uma estrutura poética, tá? E nessa estrutura poética você tem o quiasmo, né? Ou quiástico, não sei como é que traduz isso, mas é um poema quiástico, né? Ou seja, você tem uma espécie de... É um poema escrito num formato de paralelismo, onde você sobe uma escadinha até um determinado ponto, desce essa escadinha. E aí o degrau de cá, da descida da escadinha, com o outro degrau de cá
da subida da escadinha, eles são paralelos, tá? E aí o que o Walton vai trabalhar? Vai explicar nesse detalhe. Vai explicar que em alguns dias Deus está criando o espaço sagrado, né? Organizando o espaço sagrado, e em outros momentos ele está preenchendo esse espaço sagrado com função e com quem vai habitar nesse local, que é aquela concepção de casa e lar. Eu posso construir uma casa e não chamar ela de lar? Posso. Então eu construo um negócio com paredes, com teto, faço umas divisões lá, que são divisões dentro de uma casa. É uma casa? É uma casa. Aquilo é um lar? Não. Quando é que uma casa se torna um lar? Quando eu pego um determinado cômodo e dou uma função para aquele cômodo. Então, por exemplo, esse cômodo aqui, eu vou preencher esse cômodo com os funcionários, vamos dizer assim, que é o quê? Uma cama, um guarda-roupa, e aí eu vou chamar esse cômodo, que para casa é um cômodo como qualquer outro cômodo, que agora está preenchido de quarto. Aí eu faço isso com um outro cômodo, coloco um sofá, uma TV, algumas coisas ali, e vou chamar esse cômodo que tem funcionários de sala. É ali onde eu vou ficar sentado ao longo do dia. Aí tem um outro cômodo que eu vou colocar os funcionários, que é uma geladeira, um fogão, um armário, e vou chamar esse outro cômodo de cozinha. E eu vou habitar essa casa. Quando eu habito essa casa e convivendo nessa casa com esses cômodos que agora tem nomes e tem funções, por exemplo, eu não cozinho um feijão no quarto, porque a função do quarto não é cozinhar feijão. O quarto tem uma função muito específica, que é deitar e dormir, não é cozinhar feijão. Assim como eu não durmo na cozinha, né? Eu ia falar não dormir na sala, mas aí depende se você é casado ou não, da briga que você tem. Mas é brincadeira, tá? Então vou falar só da cozinha para não ter aí um meio de caminho de você dormir no sofá, tá? Na cozinha, por exemplo, eu não durmo na cozinha, porque na cozinha não tem a função de dormitório, não tem uma cama, não tem um funcionário para dormir ali. E aí quando eu dou funções para os cômodos e preencho esses cômodos com coisas que vão ser funcionais, eu chamo essa casa agora do quê? De lar. Essa é a ideia do Walton, tá? Que ele está mencionando lá. Então, na medida que eu coloco funções para os cômodos e esses funcionários, eu estou transformando aquilo numa habitação no sentido de lar. É a diferença, e aí no inglês fica muito melhor do que no português, né? Ele vai fazer um trocadilho lá no inglês, o Walton, ele vai fazer um trocadilho de house e home. House, casa. O que é casa? Casa é uma estrutura lá. Home não é apenas casa. Home é uma casa onde você tem uma função, é um lar. Gênesis está fazendo uma construção de um espaço sagrado para a divindade morar. E essa ideia de espaço sagrado tem nas outras culturas, que é o que nós chamaríamos, é o período antes do templo. O templo seria esse espaço sagrado, mas isso é bem depois. Pega, por exemplo, o Göbekli Tepe, que é um espaço sagrado onde a divindade habitava, né? A gente até hoje não sabe muito bem como é que funciona aquilo, mas é um grande espaço, pode ser um jardim, pode ser uma região e tudo mais, e a divindade habita naquele espaço. É a ideia de Gênesis, tá? Que o Walton coloca. Então, Deus está criando o universo nessa estrutura de organizar a casa, dando funções para depois habitar no espaço sagrado. É essa a ideia. Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa aqui que é... André, essa ideia toda você vai encontrar naquele livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Tem falando sobre isso lá, detalhes em português. Agora, um livro melhor que vai detalhar isso direitinho é um livro que não tem português, do John Walton, tá? Não tem português, infelizmente. Depois você me dá um toque lá no grupo e eu te mando lá o livro, tá? É o livro Genesis... como é que é? Genesis as Ancient Cosmology. Gênesis como cosmologia antiga. Ele vai desmanchar isso. E tem um outro livro que também não tem em português, você me dá um toque, eu te mando ele. O Mundo Perdido de Gênesis 1. Tá? The Last World of Genesis 1. Tá? Do Walton também. Ele vai desmanchar essa ideia. Mas em português vai ter esse do O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? No meu canal particular do
Eu estou falando sobre o mundo perdido do dilúvio, tá? Que também vai mencionar um pouquinho sobre isso. E eu já trabalhei esse mundo perdido de Adão e Eva também. Tem uma playlist lá que eu coloquei. Depois, se você quiser, você me dá um toque, eu te mando, tá? Aí isso, tem duas palestras do Alton, que o Alton falou lá na primeira, acho que foi na primeira ou na segunda, acho que foi na primeira Conferência Nacional da ABC2. Tem duas palestras dela, tá legendado, tá lá no canal da ABC2, ele comenta um pouquinho sobre isso, tá? De lá você pega na fonte original, tá? Então você pode colocar isso lá. O Ricardo mandou aí o vídeo lá do Marcos Botelho, tá? Então, eu não conheço essa expressão que ele coloca, mas lá deve ter mais alguns detalhes com relação a isso, tá? Tá claro, senhores? Alguma outra dúvida que vocês têm? Deu para entender essa ideia? Essa ideia do Alton, tá? Assim, deixa eu só colocar um parênteses aqui, tá? Inclusive, isso já deu briga em outros grupos, não sei porquê. Os caras parecem que não sabem ler e entender as coisas no português, aí eu tenho que... Não no nosso grupo, tá? Em outros grupos que eu tenho essa mesma discussão. Aí por isso eu tenho que baixar um pouco o nível para falar na linguagem dos caras lá. Dentro da BC2, talvez a gente fale bastante do alto. Eu, particularmente, falo muito do alto, mas assim, essa ideia, primeiro, não é exclusiva do alto. Não é. Essa ideia de espaço sagrado, essa coisa, não é exclusiva do alto. Tá? Primeira coisa é isso. Outros que trabalham com essa mesma ideia é uma galera, é muita gente. Por que agora, tá, mas por que você só falar do alto? Porque é o autor que eu conheço que tem português. Tem o Alton e tem o Temper Longman III, que é um colega do Alton também, que trabalhou com o Mundo Perdido do Dilúvio. Tem um outro livro do Temper Longman III, que é Gênesis... agora não lembro, Interpretação de Gênesis. Não lembro qual é o outro livro, que tem em português também. Então esses dois são os dois autores que eu conheci em português que vão trabalhar com isso. Então vou mencionar sobre eles. São os únicos? É óbvio que não. Tem um monte de mais gente que trabalha com essas mesmas ideias do Alton e que não é o Alton. Tem que o Vilão Terceiro, por exemplo, é um outro. E tem outros caras também que vão trabalhar com isso, tá? Então eu sempre menciono o Alton porque tem em português. Simplesmente por causa disso. Então não existe só o Alton, tá? Não existe só ele. A BC2 não trabalha apenas com o Alton. Isso é bastante óbvio também, né? De vez em quando, em outros grupos, eu tenho que falar a obviedade do óbvio, né? Para ver se consegue entender, né? É claro que a BC2 não trabalha apenas com o alto, porque a BC2 ela não defende uma visão particular. Tem pessoal do CTJ que vai trabalhar com Kenhan, vai trabalhar com outros. Tem do CTA, né, que é a Ciência da Terra Antiga, que vai trabalhar com Hugh Ross e outros, Design Inteligente e outros, tá? Outras perspectivas. Não, Gênesis é uma leitura literal ao pé da letra sequencial. É claro que vai ter, tá? Mas, de novo, nessa perspectiva de que o texto de Gênesis é um texto mitopoético, está numa estrutura poética e tem um gênero literário mito. Mito não é uma história inventada, tá? Mito é um gênero literário. Mito, na definição, a mais próxima definição correta, mito é uma história, aliás, história não, é uma narrativa, esse é o termo correto, é uma narrativa, ou seja, um texto, para dar sentido à realidade. E isso é a definição mais perto de mito que eu acabei encontrando em diversos linguistas, tá? Ou seja, eu escrevo uma narrativa para dar sentido à realidade. Ah, mas essa história aconteceu ou não aconteceu? Para o mito isso não faz a menor diferença. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, o texto de Gênesis até... Não é o livro de Gênesis todo, tá? Também a gente tem que falar um pouquinho do óbvio, tá? Não é o livro de Gênesis todo. O formato, a estrutura poética está do capítulo 1, na nossa Bíblia, do capítulo 1 até o capítulo 11, mais outros trechos de Gênesis. Então, no capítulo 1 até o capítulo 11, está numa estrutura poética, de um poema, está escrito no formato de poema. Nós temos paralelismos, Gênesis capítulo 1, no capítulo 2 também tem paralelismo, um pedaço de narrativa que não é poética, só um pedacinho do texto. Gênesis, a parte do dilúvio está em formato poético,
e paralelismo quiásgico, não sei como é que fala isso, mas quiástico. Gênesis capítulo 11 é um dos poemas mais bem escritos do mundo antigo. Poema no formato de paralelismo quiástico. Não é nem a minha opinião, por exemplo, do Vitor Fontana e de outros que conhecem o texto hebraico. É uma escrita, um poema no formato de paralelismo que acho um dos mais belos e mais bem escritos do mundo antigo inteiro. Nem Homero chegou perto dele. Se nem que Homero é do século VIII antes de Cristo. Tá? Nenhuma outra estrutura textual se aproxima disso. Então até o capítulo 11 a gente tem isso. Tá? Quiástico o nome. Que vem de quiasma, pois é, paralelismo quiástico, tá? Então, o capítulo 11 é um paralelismo quiástico perfeito, tá? A narrativa do dilúvio é um paralelismo, eu não sei se é quiástico, mas é um paralelismo, tá? Só que é um poema muito grande, tá? Bem grande. E não tem a mesma estrutura encadeada, bonitinha, de Gênesis capítulo 11, tá? Então, tem esses detalhes. Então, de novo, tá? Não é só o Haupt que fala disso. Eu vou mencionar o outro porque é o material que eu tenho, em português. Não conheço outro, com exceção do Templo III, que tenha traduzido isso para o português. Então é justamente por causa disso, tá? Então a gente tem esses detalhes aí. Mais algum ponto, senhores? Tudo certo? Mais alguma outra dúvida? Esse aqui. Podemos encerrar então? Tudo certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Daniel tá aí ainda ou já deve ter caído? A conexão dele estava ruim. Bom, se não tem mais nada, então eu vou encerrar então a nossa reunião de hoje. E aí a gente se encontra na próxima, vai ser dia 27 de maio, é o último sábado do mês de maio, tá? A gente vai falar sobre além do espaço e do tempo, tá? E aí depois a gente volta em agosto com no segundo semestre falando também disso, mas a gente vai trabalhar com outro livro do Rovelli, que a ideia vai ser meio semelhante, tá? A essência vai ser semelhante, mas tem outros detalhezinhos legais também para a gente trabalhar. Em novembro a gente fecha com outros tempos, tá? Aí eu quero trazer outras perspectivas sobre questão de tempo, de espaço de tempo, quantização e tudo mais, tá? Que é diferente do Rovelli, teoria de cordas, que não é uma teoria, é uma matemática. Não tem ninguém que trabalha teoria de cordas aqui, né? Então tá bom. A gente traz outras coisinhas a mais. Certo, senhores? Então é isso. Até mais.